Ave, minhas rainhas e reis, salve, meus imperadores e imperatrizes, fortes, amplexos, pro omnibus, e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a nossa Roma antiga. Antes de começar, uma mensagem de uma linda rainha romana diretamente para vocês. Eu sou Ercília, esposa de Rômulo. Dizem que o rapto das Sabinas foi um choque, um ato de força brutal contra nós mulheres. Mas a história que se seguiu foi de laços, famílias felizes e crescimento de Roma. Preparem-se para conhecer essa verdade, que é mais complexa do que imaginam. Uma verdade multifacetada, cheia de nuances, de detalhes minuciosos com aspectos entrelaçados, positivos e negativos sim, mas uma verdade sempre pronta a desafiar qualquer interpretação simplista. Hoje, finalmente, vamos completar a saga das lendas que giram por volta de Rômulo, com uma das histórias mais dramáticas e controversas desde ainda recém-fundação de Roma. Ou talvez seja melhor dizer desde a chegada de Enéas na Península Itálica. Essa linda lenda romana foi bastante visada pela literatura, pelas artes plásticas, pelo cinema, por várias culturas em geral. Como Ercília já nos informou, o rapto das Sabinas. A história fecha o círculo da vida de Rômulo. Nós já ouvimos no dia que foi encontrado junto com o irmão por uma loba, e toda a história a seguir. Vimos ele em ação na fundação de Roma, em ação na Batalha do Lago Curcio e em ação como rei até o seu desaparecimento divinizado. Agora, imagine uma cidade novíssima, composta quase que exclusivamente por homens, sedentos por estabelecer suas famílias e garantir seu futuro. Roma, sob a liderança de seu fundador, Rômulo, enfrentava um problema crucial: uma enorme disparidade entre os sexos. As tentativas de aliança e de casamentos pacíficos com os povos vizinhos foram recusadas, deixando os romanos em uma situação delicada. Foi então que Rômulo, em um ato de desespero e audácia, orquestrou um plano que ecoaria pela história. Um grande festival convidando as tribos vizinhas, incluindo os sabinos. O que os convidados não sabiam é que este festival seria o cenário para um evento que mudaria para sempre o destino de Roma e de toda a região. Quando Rômulo fundou Roma, a cidade era pouco mais que um acampamento fortificado no Monte Palatino, povoado principalmente por guerreiros, pastores e aventureiros de todas as partes. Apesar do entusiasmo e da promessa de grandeza, havia um problema fundamental: a representação feminina na cidade. Tito Livio nos conta:
Roma era agora tão poderosa que podia competir militarmente com qualquer um dos povos vizinhos. Mas devido à escassez de mulheres, essa grandeza estava destinada a durar apenas uma geração, porque eles não podiam esperar ter filhos em sua terra natal, nem se casar com mulheres da região. No primeiro livro de sua obra histórica, A Urbe Condita, Tito Livio introduz assim o episódio do rapto das Sabinas, ou seja, o rapto das mulheres dos povos vizinhos decidido por Rômulo logo após a fundação da nova cidade, mais exatamente 4 meses depois. Seguindo o conselho dos senadores, Rômulo enviou embaixadores aos povos vizinhos para estipular um tratado de aliança com o novo povo e incentivar a celebração de casamento mistos entre os povos. Eles, os embaixadores enviados por Rômulo, disseram às autoridades de cada povo que as cidades, como tudo o mais, também surgem do nada, e então, graças ao seu próprio valor e à assistência dos deuses, adquirem grande poder e grande fama. Era um fato estabelecido que os deuses tinham sido propícios ao nascimento de Roma e que não faltaria coragem a nenhum dos moradores. Por essa razão, em um relacionamento de paz entre homens, eles não deveriam desdenhar misturar sangue e linhagem. Mas ninguém das populações vizinhas deu a atenção necessária à embaixada, tanto que, por um lado, dos romanos sentiam desprezo aberto e, por outro, dos sabinos, como de todos os outros povos, temiam por si e por seus sucessores em um rápido crescimento de tamanho e de poder da nova cidade de Roma. A juventude romana não reagiu bem e a situação começou a resvalar inevitavelmente para uma solução violenta. A ideia de que Roma poderia perecer em uma única geração se não houvesse descendentes começou a preocupar Rômulo e seus concidadãos. A sobrevivência da futura metrópole dependia crucialmente da formação de famílias e da perpetuação da linha romana. Diante do impasse diplomático e da necessidade urgente de população, Rômulo, escondendo seu ressentimento, concebeu um plano ousado. Ele organizou jogos solenes em homenagem a Nettuno Equestre, chamando-os de Consualia, e ordenou que os povos vizinhos fossem convidados para o show. Para gerar interesse e expectativa, os jogos foram anunciados usando todos os meios de publicidade disponíveis na época. A ideia era atrair a atenção das cidades vizinhas, especialmente os sabinos, sendo o povo mais numeroso e um povo orgulhoso e tradicional que habitava as colinas ao redor de Roma. Rômulo enviou mensageiros convidando todos a participar das festividades, prometendo espetáculos emocionantes, cheios de animais e um ambiente de camaradagem. Sua intenção era clara. Se as mulheres não podiam ser obtidas por meios pacíficos e tradicionais, talvez pudessem ser conquistadas de uma forma mais direta, embora questionável. As cidades vizinhas
curiosas e seduzidas pela promessa de grandes espetáculos, aceitaram o convite em grande número, trazendo suas famílias, incluindo muitas de suas filhas jovens. Os povos das cidades próximas também aceitaram com curiosidade, porque queriam conhecer Roma, principalmente aqueles que moravam mais perto. Quando todos chegaram em Roma, sendo tratados como convidados em um clima de hospitalidade total, isso fez com que estivessem desprevenidos e relaxados, sem esperar ou imaginar um ataque. Os romanos agiram de forma rápida e coordenada, capturando as mulheres de maneira indiscriminada. Os homens das tribos, pegos de surpresa e possivelmente desarmados ou em menor número de combatentes preparados, não tiveram tempo de reagir de forma organizada para defender suas mulheres e filhas. Vamos agora escutar as palavras de Tito Livio na sua Ab Urbe Condita, livro 1, capítulo 9. Os sabinos chegaram com força total, com seus filhos e esposas. Todos foram muito bem recebidos, mas depois de verem a organização da cidade, as muralhas fortificadas e a grande quantidade de moradias, os convidados ficaram surpresos e preocupados com a rapidez com que Roma havia crescido. Quando chegou a hora marcada para o espetáculo e todos estavam concentrados apenas nos jogos, então, como combinado, uma revolta começou, e os jovens romanos, ao sinal preciso de Rômulo deixando cair no chão o próprio manto, começaram a correr descontroladamente para sequestrar as meninas. Muitas acabaram nas mãos do primeiro que encontraram, enquanto as que se destacavam das demais pela beleza, destinadas aos senadores mais ilustres, foram arrastadas para suas casas por plebeus a quem fora confiada essa tarefa. Uma delas, muito mais bela que todas as outras, foi raptada pelo grupo de um certo Talácio, e como muitos tentavam saber a quem a levavam, gritaram várias vezes que a levavam para Talácio para que ninguém ousasse tocá-la. Talácios, Talácios, isto é para Talácio. Daqui os romanos herdaram o costume de gritar Talácio quando a noiva entrava na casa do noivo, assim como Himeneu era invocado nos casamentos gregos. Continuamos com a história contada por Tito Livio. No dia dos jogos, o circo máximo estava lotado. Uma rápida intervenção antes de Tito Livio continuar com a sua história. Naqueles tempos, o Circo Máximo era provavelmente apenas um vale natural, o Vallis Murcia, situado entre os montes Palatino e Aventino. Esse vale era um local conveniente e naturalmente adequado para corridas e outros espetáculos, pois era plano e tinha encostas que podiam servir de arquibancadas naturais para os espectadores. Voltamos ao nosso Tito Livio. Homens, mulheres e crianças de várias cidades, mas especialmente muitos sabinos, estavam presentes, absortos nos espetáculos de corridas de cavalos e outras competições. Rômulo, que observava o desenrolar da festa, deu o sinal combinado para seus homens. Subitamente, no auge da distração da multidão, os jovens romanos irromperam em meio aos espectadores, agindo de forma orquestrada. Cada romano agarrou uma jovem sabina, levantando-a em seus braços e correndo com ela para longe do circo. Houve gritos, confusão e desespero por parte dos pais e irmãos das jovens, que se viram impotentes diante da audácia e da velocidade dos romanos.
As mulheres foram levadas para as casas dos jovens romanos, que as escolheram para serem suas esposas. Rômulo, em uma tentativa de justificar o ato, explicou que isso era um mal necessário e que elas seriam tratadas com honra e respeito, recebendo o status de esposas e mães romanas. Após o espetáculo terminar em terror, os pais das meninas fugiram desesperados, acusando-as de terem violado o pacto de hospitalidade e invocando Deus em cuja honra tinham vindo assistir ao rito, vítimas de uma confiança excessiva na lei divina. As mulheres sequestradas, por outro lado, não tinham maiores esperanças para si mesmas, nem menos indignação. Mas o próprio Rômulo vagou entre elas, explicou que isso era um mal necessário e as informou que tudo o que ocorreu havia acontecido por causa da arrogância de seus pais, que negaram aos seus vizinhos a possibilidade de contrair casamento. Não houve nenhum abuso sexual por parte dos romanos, pelo contrário, Rômulo teria prometido às mulheres raptadas liberdade de escolha, direitos civis e de propriedade, e que elas teriam um status elevado como esposas romanas. Então, que elas agora contenham sua raiva e confiem seus corações àqueles cujo destino já lhes deu seus corpos, elas teriam maridos gentis, carinhosos e protetores. Muitas vezes o ressentimento de uma afronta é seguido pela harmonia do acordo. E elas teriam maridos muito melhor porque cada uma delas teria tentado, à sua maneira, compensar a falta dos próprios pais e de própria pátria, cumprindo com seu dever de esposa. A tudo isso se somavam as atenções dos maridos, que se justificavam como transportados pela paixão. Atenções que são a arma mais eficaz contra a natureza feminina. O povo sabino tinha uma herança matriarcal, como os etruscos. Então, naquela época, e naqueles mundos, as mulheres tinham voz e se faziam respeitar. E aqui estão os contratos que as mulheres sabinas submeteram aos romanos para conceder casamentos. E quem nos conta é sempre Tito Livio no seu Aburbe Condita. Elas nunca trabalharão para seus maridos, exceto fiando lã. 2. Na rua os homens terão que dar passagem a elas sempre. 3. Nada impróprio será dito a elas ou na presença delas. 4. Nenhum homem poderá mostrar-se nu diante delas. 5. Seus filhos terão uma túnica especial, uma pretesta, e um pingente de ouro, a bula áurea. Ninguém poderá molestá-los. Elas certamente adotaram os costumes sabinos, porque os romanos, como indo-europeus e como todos os povos indo-europeus, eram patriarcais e subjugavam as mulheres. E foi uma grande pena que os direitos das mulheres que se criaram antes e durante esta antiga união de povos, nos séculos seguintes, tenham sido esquecidos no mundo romano. Segundo alguns autores, apenas 30 mulheres foram sequestradas e as recém-cúrias formadas na cidade receberam os seus nomes. Lembro mais uma vez que naquela época do rapto estávamos apenas no 4º mês da fundação da cidade. No entanto, Valerio Anziate, historiador romano do primeiro século a.C., relatou 527 meninas. Outro historiador que viveu entre o primeiro século antes e o primeiro século depois de Cristo, o norte-africano Juba II, chegou até o número de 683. Plutarco, nas suas Vidas Paralelas, livro de Rômulo, capítulo 14, escreveu abertamente em favor do rei de Roma, dizendo que os romanos não haviam sequestrado mulheres casadas, demonstrando assim que o ato não foi cometido por violência,
mas apenas por necessidade. As que estavam juntas ao próprio homem sabino foram deixadas sair da cidade sem moléstia alguma. A única mulher casada e sequestrada por engano foi Ercília. Ninguém dos romanos, naqueles momentos convulsos, conhecia o estado social dela. Porém, devido à sua beleza, ao estilo nobre, à coragem e desenvoltura que estava demonstrando, foi raptada também. E ela se tornará, como nós já sabemos, a esposa de Rômulo, de quem teve 2 filhos, Prima e Avilio, ou Avilius in latino. A notizia do rapto si espalhou rapidamente, gerando uma onda de indignação e fúria entre os sabinos e outras cidades vizinhas. O ato foi interpretado como uma grave violação da hospitalidade e uma afronta direta à honra de seus povos. E os povos que sofreram a afronta pediram a libertação das meninas, mas o novo rei de Roma não só se recusou a libertá-las, como também pediu que aceitassem os laços de parentesco com os romanos. Isso significava apenas uma coisa: guerra. E o que se seguiu nós já vimos no vídeo que narra a batalha do Lago Curcio e do reinado de Rômulo em seguida. A batalha entre romanos e sabinos foi feroz e prolongada, mas quando a luta estava no auge e a carneficina se intensificava, algo de extraordinário aconteceu. As mulheres sabinas, esposas dos romanos e novas mães, mas ainda filha dos sabinos, intervieram suplicando pelo fim da violência. Com o cabelo solto e as roupas rasgadas, elas correram para o meio do campo de batalha entre os 2 exércitos em combate. Se jogaram aos pés de seus pais e irmãos de um lado e de seus maridos do outro. Elas argumentavam que, independentemente do resultado, elas perderiam entes queridos, fosse um pai, um irmão, um primo ou um marido. A luta cessou. Rômulo e Tito Tássio, então rei dos Sabinos, movidos pela cena, concordaram em iniciar negociações de paz. O resultado foi um tratado inovador e sem precedentes. Os 2 povos, romanos e sabinos, seriam unidos. Eles formariam uma única comunidade com cidadania e direitos iguais. Essa união trouxe mais população, mais recursos e uma base familiar sólida para a jovem cidade, contribuindo imensamente para o seu futuro, poder e grandeza. O rapto das Sabinas é considerado primariamente uma lenda ou um mito fundador da Roma antiga. Embora historiadores como Tito Livio e Plutarco narrem o evento, ele está inserido em um período mítico da fundação de Roma, com elementos que se assemelham mais a uma narrativa heroica do que a um registro histórico comprovado. De qualquer forma, é provável, porém,
que a história contenha um fundo de verdade sobre a forma como Roma expandiu sua população e incorporou povos vizinhos. Mas os detalhes dramáticos e a intervenção das mulheres no campo de batalha são mais característicos de uma narrativa mitológica. O rapto das Sabinas é um dos episódios mais famosos da história arcaica de Roma e foi tema de inúmeras elaborações artísticas subsequentes, como por exemplo a de Gian Bologna do 1583, uma impressionante escultura em mármore com mais de 4 metros de altura que se encontra na Loggia dei Lanzi, in pleno centro storico di Florenza, na Itália. A obra retrata um momento de grande dramaticidade, com 3 figuras entrelaçadas, um jovem levantando uma garota acima de sua cabeça, enquanto um velho, preso entre as pernas do jovem, se desespera. Por essa razão, a estátua também é conhecida como as 3 idades do homem. Nas pinturas temos várias obras. A seguir, apresentamos algumas delas, pelo menos as mais famosas. Nas legendas poderá ler o autor, o ano e o lugar onde o quadro está em exposição. Atenção! Nenhuma dessas imagens é uma reprodução da inteligência artificial. São cópias iguais das obras de séculos atrás. Do pintor francês do século XVIII, Jacques-Louis David, temos a celebérrima A Intervenção das Sabinas, do 1794-1798, exposto no Louvre. Esta pintura difere das outras por retratar o momento em que as mulheres sabinas, lideradas por Ercília, de toga branca e futura esposa de Rômulo, intervêm para parar a guerra entre romanos e sabinos. É uma obra que exalta a paz e a conciliação. Este tema, baseado na versão do pintor Jacques-Louis David, também foi abordado por Pablo Picasso em 2 diferentes versões, do 1962 e 63, mostrando Rômulo e Tássio como figuras brutais.
Chegamos ao final. Muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo até aqui. Com o rapto das Sabinas, completamos a biografia total, praticamente, da vida de Rómulo. Qualquer dúvida ou algo pouco claro entre a fundação de Roma, a Batalha do Lago Curcio, o reinado de Rómulo e o rapto, por favor, nos ajude e escreva nos comentários. Teremos enorme prazer em esclarecer. No próximo vídeo, nós enfrentaremos um assunto de vida romana, um assunto amoroso, amigável, de pura paixão, em determinadas épocas romanas, machista também. Vamos mergulhar em um aspecto da vida romana que, de tão íntimo, talvez nunca tenhamos parado para pensar. Falaremos do significado do beijo na antiga Roma, de como se beijavam os romanos, como eram considerados os tipos de beijos nas sociedades republicana e imperial. Preparam-se para descobrir que um simples beijo naquela época ia muito além do romance. Vamos descobrir as diferentes formas de beijo, o fascinante e às vezes controverso ius osculi, o direito do beijo, e como ele revelava muito sobre o machismo e as relações de poder na sociedade romana. Preparam-se para surpresas. O que um beijo significava há tantos séculos pode te maravilhar. Não percam, será uma viagem intrigante pelos costumes mais próximos e, ao mesmo tempo, distantes da Roma antiga. Afinal, o simples ato de beijar, praticado por todos nós hoje também, nos mostrará tanto o quão parecidos somos como humanos, quanto o quão diferentes éramos em nossas construções sociais e culturais. Ative o sininho e prepara-se para mais uma atrativa e histórica de vida romana. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Entre todas as lendas romanas que giram por volta da fundação da cidade, qual considera a mais bonita? A da loba com os gêmeos, a paz entre romanos e sabinos, com a intervenção das mulheres, a força e a coragem de Rómulo, o seu desaparecimento e divinização, ou essa do rapto das Sabinas? Se quiser, compartilhe o canal com seus amigos. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo dos beijos e ad maiora sempre.